nós vamos falar sobre geometria molecular. Geometria molecular eu posso ter do tipo linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Linear é aquela que eu tenho 2 ou 3 átomos. Angular é aquela que eu tenho 3 átomos. Trigonal, 4 átomos. Piramidal, 4 átomos. E tetraédrica, 5 átomos. Então vamos olhar aqui. O O2 é o gás oxigênio. O gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, oxigênio e oxigênio. Vou montar a fórmula eletrônica, que é aquela que tem os elétrons. Vou olhar a tabela periódica, o oxigênio é do grupo 16, então acaba em 6, significa que tem 6 elétrons. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando lá que a gente tem a regra do octeto. Se ele já tem 6 elétrons, ele precisa de 2 ligações. Ele precisa compartilhar 2 elétrons. Seria 7 e 8. Então, no caso da fórmula estrutural, como ficaria? Oxigênio, oxigênio. E ao invés de eu colocar esses retângulos, eu vou colocar os traços. 1, 2 traços. Então, se você olhar, no caso eu tenho um O e 2O, 2 átomos. E esse átomo, eles estão na linha. Então, eu chamo essa geometria de linear. 3 átomos. O que seriam com 3 átomos? Seria, por exemplo, o CO2, o gás carbônico. No caso do gás carbônico, eu tenho C e O. Vou olhar quem é meu átomo central. Normalmente é aquele que está em menor quantidade na fórmula, que seria o carbono. O carbono seria meu átomo central. Ele é do grupo 14, tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio eu coloco nas pontas. Então, 1, 2 oxigênio. Lembrando que ele é do grupo 16, tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Para ficar estável, de acordo com a regra do octeto, ele precisa de mais 2 elétrons compartilhados. Então, ele compartilha com o carbono. O carbono tinha 4, com mais esses 2 que ele compartilhou, ficou com 6. Então, agora ele vai precisar de mais 2, compartilha do outro oxigênio. Vou começar a montar minha fórmula estrutural. Pego o carbono, se você olhar, não sobra elétrons. Se não sobra elétrons, eu vou colocar aqui os 2 tracinhos, que seriam os retângulos, os 2 tracinhos, que seriam esses outros retângulos, e o oxigênio na ponta. Se você observar essa angulação, é a mesma angulação da de baixo, que é um ângulo de 180 graus, tá certo? Por que a angulação é igual? Porque, na verdade, o átomo central não sobra elétrons, falando com que a distância daqui seja a mesma distância daqui. Então, para ela ser linear, ela tem que ter 3 átomos, tá certo? E o átomo central não sobra elétrons não ligantes. Todos os elétrons foram ligados. Angular. Angular é aquela também que tem 3 átomos, Então, vamos lá montar de novo. Eu tenho o H2O, o oxigênio fica no centro. O oxigênio é do grupo 16, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E os hidrogênios ficam na ponta. Então, um hidrogênio aqui e outro hidrogênio ali. Realizo a ligação, 7 e 8. E daí, se você observar, o átomo central é o oxigênio, que eu estou representando de outra cor. Se você olhar, olha aqui, ó, elétron, elétron, elétron e elétron. Então, sobrou elétrons. Se sobrou elétrons, eu não posso fazer igual aquele de cima, que tá vendo que a angulação era igual? Isso. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Nesse caso aqui, eu tenho que pôr os tracinhos para baixo, ou para cima, ou para o lado, você escolhe aí. No meu caso, eu vou pôr para baixo. Por quê? Porque daí eu mostro aqui, ó, que tem um ângulo enorme, tá certo? Que seria esses elétrons que sobrou, e um ângulo pequenininho, tá certo? Por quê? Porque vai ter uma repulsão aqui e vai abrir esse espaço para que os elétrons fiquem ali. Então, no caso, o átomo central sobrou elétrons. Se o átomo central sobra elétrons, eu falo que ela é do tipo angular. E trigonal e piramidal também, vem aqui desse lado. No caso da trigonal e piramidal, é aquela que eu tenho 4 átomos e 4 átomos. E eu tenho que analisar o átomo central.
Então, se eu olhar aqui, é o BH3, o boro fica no meio, o boro é do grupo 13, o que significa que ele tem 3 elétrons, 1, 2, 3. O hidrogênio é do grupo 1, então ele tem 1 elétron, tá certo? 1 elétron. Vou fazer a ligação, realizo a ligação, começo a montar minha fórmula estrutural, o boro no meio. O boro, se você observar, não sobra elétrons, tá vendo? Não sobrou nenhum elétron, então eu tenho que representar aqui, ó, os 2 tracinhos para baixo e um tracinho para cima. E coloco os hidrogênios na ponta. E se você observar, né, aí, essa angulação é igual a essa angulação, que é igual a essa angulação. Todos os ângulos aí têm 120 graus, tá certo? Então, todos têm 120 graus. Por quê? Porque o átomo central não sobra elétrons não ligantes. Todos os elétrons que ele tem foram ligados. E ele tem 1, 2, 3, 4 átomos, tá certo? 4 átomos e o central não sobra elétrons. E a piramidal, como seria? A de 4 átomos também. Vamos ver aqui, o NH3. Então, o N fica no meio, ele é do grupo 15, tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, tá certo? E esses elétrons vão se ligar com os hidrogênios, tá certo? Um aqui, outro aqui e outro aqui. Vou representar a estrutural, começo com N. Se você olhar aqui, ó, sobrou esse elétron e sobrou esse elétron não ligante. Então, sobrou elétrons não ligantes. Se sobrou elétrons não ligantes, eu tenho que deixar um espaço para mostrar que sobrou esses elétrons não ligantes. E daí o que eu faço? Eu coloco os tracinhos para baixo, ou todos para cima, ou todos para o lado direito, ou todos para o lado esquerdo, lembrando que a molécula está se movimentando. No meu caso, vou colocar para baixo e olha só, sobrou um ângulo enorme, tá certo? Por que sobrou esse ângulo enorme? Porque sobrou elétrons. Se sobra elétrons, eu classifico ela do tipo piramidal. Então, tem 4 átomos e sobram elétrons. 1, 2, 3, 4 átomos e sobra elétrons. 1, 2, 3, 4 e não sobra elétrons. Trigonal. Então, a diferença delas é de sobrar ou não sobrar elétrons no átomo central. Perfeito? Tetraédrica. Tetraédrica é aquela que eu tenho 5 átomos. Se eu olhar aqui, eu tenho um carbono e 4 hidrogênio. Então, eu tenho 5 átomos. O átomo central é o carbono, ele tem 4 ligações, tá certo? E eu coloco os hidrogênios em volta do carbono e faço a ligação. Né? Eu tenho 1, 2, 3 hidrogênio e 4 hidrogênio. Ligo todos eles, vou montar a estrutural, carbono no meio, átomo central. Não sobra elétrons, então eu vou fazer a angulação todas iguais, tá certo? Então, aquela que tiver 5 átomos, teoricamente não precisaria nem abrir, porque ela já é do tipo tetraédrica, mas eu abri aqui para provar que ela é uma fórmula do tipo tetraédrica. Espero que tenham aprendido, dá um like se gostou e até a próxima vídeo.